JR Rádio. Você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. O programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia, amigos e amigas do GQE Repórter, começando mais uma edição do Hora de Notícias, aqui no nosso programa, né, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre de 9 até as 10, para deixar sua manhã mais bem informada. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook do GQE Repórter e também pelo nosso aplicativo da JR Rádio, que você pode baixar via Play Store ou acessar o site www.jr.com.br. Tá aqui, JR Rádio, né? Começando mais uma edição e hoje temos um colega aqui, né, Wilson Novaes? Bom dia. Bom dia para você, Rony. Bom dia, Marcos Canguçu. A gente tem buscado sempre e tem sido uma excelente oportunidade de ouvir, né, conceitos, opiniões, colegas de trabalho. Estamos hoje aqui com Marcos Canguçu, ele que é coordenador de jornalismo da Rádio 93 FM, participa da apresentação na bancada aí do GQE Urgente todas as manhãs, é também blogueiro, né, e está aqui com a gente para a gente conversar, repercutir os diversos assuntos aí que estão em discussão em nossa cidade, no país, na região. Bom dia para você, Marco. Bom dia, Wilson. Bom dia, Rony. Obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de estar tendo essa oportunidade que a gente está discutindo aqui, ampliando essa série de informações, esse leque, né, através desse bate-papo, e parabenizar você também pela condução desse novo projeto. As redes sociais, elas têm crescido muito e têm uma importância, né, na vida do cotidiano das pessoas, e vocês, através desse projeto, têm propagado o GQE. Perfeito. Eu tenho sempre, nesse parâmetro aí, quando eu tenho sempre conversado com Rony, né, que Rony, pelo fato de estar menos tempo nessa atividade, mas um profissional de comunicação, de jornalismo, e eu tenho falado o seguinte: se as grandes redes hoje, nós que gostamos de futebol, eu, você, Rony, eu fico assistindo jogos, aí o cara diz assim, o apresentador, nós vamos conversar aqui e tal, daqui a pouquinho essa entrevista terá sequência e tal, no Facebook, acompanhe nas redes, nas ferramentas das grandes redes. Por que não as pequenas? Você dá essa possibilidade de nós também estarmos discutindo para um público, né, que nos assiste, que nos acompanha, que interage com a gente. Então, eu tenho acreditado muito nisso, é o que tem nos dado assim, esse incentivo, são os nossos ouvintes, os telespectadores e a participação de todas as pessoas. E um projeto que eu acredito que já deu certo, né, não impede outras pessoas de terem semelhante, a verdade, o Brasil todo tem, mas é sempre uma boa oportunidade. E a gente aí discute aqui abertamente, eu sempre digo, aqui é com nós, aqui não tem interferência de política, de ninguém, de uma pessoa, aqui a gente discute jornalismo, é aquela ideia que sempre nós temos, né? Por que nós não temos o nosso canal? Aí eu trabalho numa rádio, eu estou na Povo. Lá, é lógico que eu tenho as limitações da empresa, não é minha. Mas quando eu chego aqui, é diferente, aqui somos nós. Todo mundo aqui tem o direito, eu trago de todas as correntes, todas as pessoas. Mas aí, rapaz, essa do Tribunal de Justiça, como é que pegou você aí? Não foi brincadeira não. É verdade. Eu até em um dos comentários disse que eu estou decepcionado com aquilo que foi propagado através da imprensa. Porque a gente espera que a estrutura, principalmente o judiciário, que são pessoas conhecedoras da causa, envolvidas em decisões que vão mudar o comportamento, a atitude da sociedade, e de repente você depara com aqueles que têm a função de fazer com que a lei seja cumprida na sua essência, estão envolvidos em escândalo e corrupção. É uma situação lamentável. Eu até argumentei o seguinte: como é que eu vou chegar para o meu filho e cobrar dele princípios e valores diante de uma sociedade? É o meu papel, o seu papel, a gente procurar primar pela ética, pelo respeito, pela moralidade, usar a coisa certa. Mas, infelizmente, eu, para ser sincero, fico muito decepcionado com comportamentos como este. Venda de sentenças, e não só o judiciário, mas aquelas pessoas que fazem uso dessa estrutura para ludibriar as demais, para tirar proveito de uma cidade, de gestores que usam da máquina pública. É uma situação lamentável. A gente vê em todos os momentos, quando acontecem
acidentes com vítima, crimes, essa coisa toda, a população vai para a rua e faixas, cartazes, queremos justiça. Quer dizer, a confiança que nós temos, aquelas pessoas é que vão poder fazer a justiça terrena, a justiça em relação a nossos direitos quando são violentados. E quando você se depara com isso, o que você dizer? Que justiça é essa? Querendo justiça com a justiça, que eles façam justiça com quem? Eles precisam ser julgados e estão sendo aí. E a gente sabe aí uns dias assim. Mas não é o primeiro caso, isso sempre acontece, sempre é assim. Um conformismo também que eu não aceito. Eu acho que esse comportamento pacífico da sociedade brasileira que assiste de cadeira cativa, a gente fica muito jogando a responsabilidade para os outros. Não, é preciso que alguma instância, que alguém tome a decisão, faça, ou seja, o meu procurador. Nós, sociedade, precisamos ser mais ativos, né? A gente não só cobrar, mas fazer com que as instituições, os órgãos, as nossas representatividades funcionem. No momento que você vive no Brasil uma certa incerteza, né, na questão econômica, na mudança, transição política, e o STF envolvido com tantas discussões, o judiciário, a gente fica perguntando o que nós podemos prospectar para o futuro desse país. De que forma que nós vamos mudar? A gente vai mudar através da educação, mas não basta apenas a educação, nós temos que fazer uso da educação como mecanismo, ferramenta para a transformação social, porque só ter o conhecimento, mas não praticar, é verdade, não vai acrescentar muita coisa. E lembre-se, né, que essas pessoas não são aqueles que estão aquém da educação, foram pessoas de uma formação, estudaram nos melhores colégios, vieram das melhores famílias, tiveram tudo, quando tiveram oportunidade, né, lançaram mão. Porque você pode estar imaginando, mas o cidadão que cometeu um crime agiu de má fé porque não conhecia a lei. Mas nós estamos falando de magistrados, de pessoas que têm o conhecimento. Mas o conhecimento, a função de julgar o que dentro da lei está incorreto. Aí eu pergunto, qual é a função? É para o bem ou para o mal? E os números impressionam, né? Não sei quantas contas, mais de 50 contas. Tinha uma juíza lá que tinha uma mala de Gedel só para ela, né? Que era 58 milhões, são números assim, e parece que é só o início. Será né, que não pensavam? Porque são eles que julgam essas coisas todas. Falar assim, isso vai estourar um dia. Não, a mulher tinha 50 e tantas contas, rapaz. Ou é normal? Eu acho que acreditava na impunidade. Na impunidade. Porque também a gente tem que se perguntar como é que eu tô lá numa posição que ninguém chega lá. Como é que a Receita Federal nunca reparou isso, entendeu? Você tem que se perguntar, porque antes, eu não me lembro pelo menos de uma história de tantos juízes e desembargadores sendo colocados contra a parede, né? Exatamente. Então eles tinham a sensação de impunidade, que ninguém iria investigar isso, então estava tranquilo, né? E é triste porque nós estamos convivendo com algumas pessoas que acham os paladinos da moralidade, né? Nós vamos fazer isso, fazer aquilo, a gente vai mudar os conceitos e tal, mas quando você depara com cenas como esta, porque eu imagino, Wilson, o filho de um cidadão, como você falou, de repente é comum, para eles pode ser comum, e eu não vejo assim, aí seu filho vai para a escola, olha, seu filho está na escola, quem é o pai? Não pega legal, não soa bem, né? Não soa bem. Vamos aqui mudar o tema, né? Se você não tiver mais nada para comentar, a gente aqui vai sempre repercutindo nesse bate-papo. Policiais civis hoje deflagraram a operação na 19ª Corpim. Eles são da 19ª Corpim e estão desbaratando um esquema de compra de carteiras de motoristas. Isso na cidade baiana de Senhor do Bonfim, envolve as cidades de Jaguarari, Ponto Novo e Campo Formoso. Olha para aí. É mais uma situação das pessoas querer tirar proveito das outras. Eu não posso imaginar que eu sou mais esperto do que o outro e que a partir do meu conhecimento, do cargo que eu ocupo, eu possa tirar proveito. Eu recordo dessa questão das carteiras, ainda criança, lá em Minas, a quantidade de pessoas que vinham do estado da Bahia, porque vinha uma infinidade, porque sabiam que aqui eles iriam adquirir a carteira sem sequer passar. Chamaram a carteira de balaio. Porque chegava aqui, o cara não tinha conhecimento nenhum, não pegava sequer um carro, uma moto, ir para o trânsito. Só como aqui, exemplificando a situação, eu passava há poucos instantes pela Franja Leão e deparei com uma cena de uma colisão envolvendo 2 motociclistas. Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão nas ruas sem conhecimento de causa, mas
além daquele que adquire a carteira, existe um outro que oferece. Que oferece a carteira. É esse que é o grande Tem público problema. para comprar e tem aquele que A demanda, né? É. Então é necessário que haja uma campanha no sentido de coibir a raiz. O grande problema do Brasil é combater a raiz do problema. É o que a gente sempre fala, se tem o tráfico é porque tem quem está Consome. consumindo, comprando o produto. Isso. Aí vem outra notícia aqui, e isso a gente vai relatando só as coisas aí que vem acontecendo. Na nossa Bahia, né? Aqui vem de Valente, nem conheço essa cidade, Valente, região cisaleira. Região Cisal, ali próximo à Conceição do Coité. Você conhece? Eu circulei muito essa região, Serrinha. Certo. De lá vem a notícia de que a Câmara denunciou o pagamento de salário a uma servidora que morreu em 2017, continuava na folha. Rosa Fantasma. Essa fantasma Essa é o famoso fantasminha. Aí eu te pergunto, onde é que está a questão da moralidade? Existem 3 palavrinhas básicas, né? Moral, imoral e amoral. E o parlamento, a gente imagina que seja pessoas comprometidas. Talvez eu vou até fazer uso de uma palavra aqui muito forte, a verdade. Porque o papel do legislador é fiscalizar. Só que, infelizmente, no nosso país, essa fiscalização ela pouco acontece. Existem outros interesses e todos nós sabemos disso. Aí quando você traz um caso deste, tem um outro caso recentemente onde uma cidade brasileira, vários vereadores foram curtir em Gramado, desfrutando do dinheiro público, tirando selfie, mandando para a população e fazendo farra. Você viu a reunião como é numa sala fechada e Nossa, não tiveram justificativa. Aí faz uma foto, joga nas redes sociais e propaga que estão ali. Essas pessoas, Wilson, elas deveriam sair do local presas, algemadas. Se fôssemos moradores de um país sério, onde a justiça realmente existisse, no sentido de coibir essas questões, a gente teria um resultado diferente. Mas quando as coisas acontecem, é tudo normal, é mais um caso que vem à tona, e a partir desses você pode ter certeza que outros virão, porque a partir do momento que a imprensa divulga, aí começa a surgir, né, as pessoas criam coragem de denunciar. É um fato lamentável. Imagine, o judiciário baiano envolvido nesses escândalos. Aí você traz Câmara de Vereadores pagando a uma pessoa que já faleceu há não sei quanto tempo. A Câmara denunciou, mas era o município que pagava Pois a é, prefeitura. que pagava. Quer dizer, este é apenas um caso de dezenas ou centenas que acontece no Brasil. E que a gente tem que trabalhar muito, hein, para pagar o imposto para esses imorais aí desfrutar da nossa grana. Eu vou contar um caso aqui que é meio hilário, mas verdadeiro. Eu tive uma passagem rápida, 8 meses, pela tesouraria da Prefeitura de Jiqué. Um período de transição, o prefeito foi ser candidato a deputado, Walter Sampaio, que entrou era o vice, que era amigo da gente e tal, e procurou uma pessoa e me pinçou lá. Eu não entendia nada do negócio, mas fui, né? Ó, você vai seguir aqui como manda o figurino, pagar, receber e tal, tá bom. E teve um caso assim que eu até hoje recordo, mas naquele tempo não tinha o Facebook, não tinha o Zap, não tinha câmera na mão. Que as folhas eram pagas, não ia dinheiro para banco. Sei. Marcos Canguçu ia lá na tesouraria, cadê a folha aqui? Marcos Canguçu. Aí pagava, você assinava e ele dava o dinheiro. Tinha que ter dinheiro trocado no cofre. Olha que loucura. E aí tinha uma pessoa que foi receber o dinheiro, recebeu da folha que ele fazia parte. Quando veio o dinheiro dos diaristas, que era o dinheiro toda semana, esse pessoal que limpava a rua e tal, olha ele novamente. Aí me chamou a atenção. Recebeu 2 vezes. Eu falei, como é que você é funcionário desse setor e tal? Até encontrei com ele esses dias. E agora você volta para receber, como é o cara? Ele falou, é o meu cachorro. Porque o cachorro não assina a folha. E meu cachorro é da prefeitura. Não é bom. Porque meu cachorro é o que corre atrás dos porcos na rua, é valente, trabalha para correção, chamava correção naquela época. O cara soltava o cachorro apanhava o porco, eles amarravam e tiravam da rua. Era servidor público, ele que recebia. Era o dinheiro do cachorro. Imagine hoje como isso não seria. Tem muitos anos. Uma chefe do Brasil. Um cachorro que, apesar que tem cachorro hoje
remunerado na polícia, né? Nós Tá temos outros casos aí. Nesse caso, a gente tem casos também de cidades até que jumento recebeu título e tudo mais. Sim, foi eleito para prefeito. Tem o Brasil é cheio de coisa. Tem essas a gente fica imaginando que aquela situação, histórias que o povo conta. Não, isso é realidade. É, verdade. Canguçu, hoje lá no programa, o programa nosso lá na Rádio Povo, a gente discutiu um tema, porque eu acredito que você tem ouvido muito no Jiquel Gente, onde você trabalha no seu blog, que é a questão dessa ideia de comprar uma usina de asfalto. Sim. Os vereadores pegaram aquele aí, chamada emenda impositiva, né, fizeram a destinação, aqueles que são de oposição, e muita gente confundiu a cabeça de muita gente que entendeu que a prefeitura está com esse dinheiro para comprar a máquina de asfalto. Compra ou não compra a máquina de asfalto? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem que comprar, porque hoje me ligou uma pessoa entendida do ramo e disse assim, olha, a prefeitura tem à disposição dela 3 máquinas de asfalto. Uma bem sucateada, que era do Derba, e 2 outras, uma que se der uma arrumada, comprar o que precisa, porque dá para ajudar muito e resolver o problema. Aí eu vi Piauí asfaltando a rua com o serviço contratado. Seria uma solução? Você já debateu esse tema? Assim, sim, Wilson. Eu vejo que não só Jequié, mas as cidades brasileiras, ou seja, a forma com que é conduzido o recurso público. A gente fala muito na administração, mas o que é administrar? É você saber gerenciar aquilo que você tem, não se você tem muito, tem pouco, mas aplicar da forma que possa atender a demanda da população. Jequié tem um déficit muito grande na questão da infraestrutura, né? A maioria das ruas não tem asfalto, outras sequer tem um calçamento, são ruas de terra, que precisa mudar esse aspecto. Até porque, quando a gente pensa em uma cidade que vai evoluir, não só na parte do índice habitacional, mas também na geração de emprego e renda, como atração turística, atração de investidores, tudo isso é observado. A empresa ela faz uma análise, o que o Jequié oferece, tem isso, tem aquilo, quais são as suas deficiências. Eu imagino, Wilson, que seria muito interessante e prudente pensar nesta usina asfáltica. Porque você já tem uma dimensão de quanto a prefeitura gastou ao longo da sua trajetória política, dos administradores, quanto já gastou com calçamento de rua. Se você tivesse esses equipamentos e colocasse em prática, mas aí existem outros fatores, né? A gente precisa, tem os interesses de pessoas, de terceiros, porque a estrutura política no Brasil, infelizmente, caminha assim. As pessoas precisam dos apoios. E o que esses apoios eles fazem? Olha, eu te apoio, mas a gente precisa também que você esteja do nosso lado. Então, eu penso que se Jequié, uma cidade que não é como Ipiaú, como é Jabaquara, que tem uma estrutura maior, ela conseguisse se estruturar no sentido de ter a sua própria máquina, né? Não sei, quando eu falo máquina, é na sua totalidade de equipamentos, seria... Aí deixaram de propósito sucatear tudo. Hoje tudo é alugado, porque não tem mais quase nada. Não tem carro, não tem nada, tudo sucateado. Mas é preciso que a gente mude esse conceito. O bem, ele é público, não é meu, não é seu. Você, quando vai administrar uma cidade, a patrol, o carro, a ambulância não é sua. Você tem que ter a responsabilidade de chegar na conclusão do seu mandato e dizer, olha, estou aqui entregando para Canguçu isso aqui. Eu sou, por exemplo, por isso que eu sou contra a reeleição, porque eu acho que às vezes as pessoas acabam se acomodando muito, né? Ah, não, no próximo ano a gente pode tal, isso aqui não é meu, o motorista tem que pegar o carro, usar de qualquer jeito, o equipamento e tal, e não é dessa forma. Se a gente não mudar o comportamento de quem também gerencia a coisa, não vamos ter avanços, porque quem coordena, quem comanda, é povo também, porque a gente critica muito quando está aqui do outro lado, né? Ah, está tudo errado. Aí você chega lá e continua cometendo os erros. Então, na minha concepção, na minha leitura, eu acho que seria prudente a prefeitura ter a sua própria estrutura para fazer esse projeto, desenvolver, melhorar as vias da cidade com asfalto. Mandar um abraço aqui para algumas pessoas que compartilham, dão opiniões aqui. A gente ligado. Loiana Brito, Cosme Borges Freire, né? Está aqui também Rita Rodrigues. Olha, será que é Ritinha lá
É ela mesma, Rita aquela mandando um abraço rapaz da Palmeirinha, eu chamo Tita da Palmeirinha. Rita é uma pessoa muito participativa, né, interativa. Você está até convidada, viu, Rita? Precisa bater um papo aqui com você. Você tem excelentes ideias e experiência muito grande no setor público. Aí seja a nossa convidada, viu? Vou ligar aí para você. Ela fala assim, faz tanto tempo que eu não vejo, ela me chama de novinha, viu? Eu não vejo novinha. Saudade do amigo, muito certinho. Nossa saudade é recíproca. Lucas Marconi Teixeira Cerqueira, Vinícius Lucena Barbosa Júnior, o Vinícius aí do CISEB, né? Meu amigo aí, Fernando Colombo Júnior, meu irmão. Vinícius disse assim, parabéns pela discussão, valeu. Edmundo Filho, está lá em Salvador, né? Está nos acompanhando. Ele diz aqui, quinta abençoada, é verdade. Um abraço, saudade sua, viu, rapaz? Você nunca mais apareceu aqui. Não é? Você tem visto o Edmundo? Não, é Vozeirão, né? Não, faço tempo. Mas deve vir, né? Já tem data para o governador? Não, o governador, a assessoria não confirmou, mas acredito que... Eu acho que essa questão de Lula, agora esse fim de ano, já atrapalhou um pouco na agenda, porque falava em novembro, né? A informação que a gente obteve, pelo menos que circulou nos bastidores, que o governador viria Jequié tinha uma data prevista, mas em decorrência dessa nova agenda do Lula, né, no estado da Bahia. Aí é bom que aumentou a expectativa de que o pacote vai aumentar também, porque eu soube que ele vai anunciar muita coisa boa aí pra gente, não precisando. A cidade está precisando. Eu até disse hoje no programa que eu não suporto mais todas as vezes que o governador vem a Jequié, a imprensa ter as mesmas pautas. A gente precisa ir para mudar as pautas. O que é que está vindo aí? O que é que está definindo? Que dia começa? Eu fui em Ilhéus. Já falei aqui, mas vou repetir. Na semana passada, fiquei entusiasmado com aquela nova ponte. Não é pela ponte apenas, porque criou um novo fluxo de circulação de veículos, novas avenidas. A Soares Leone cresceu mais para o mar, fizeram um negócio, tá bonito. Eu falei, pô, a gente está precisando disso. Eu tenho levado essa discussão, Wilson. A cidade, mesmo que o IBGE computa lá nos seus dados 155 mil, mais alguma coisa, mas a gente sabe que tem outras pessoas que não aparecem naquelas estatísticas. Mas evoluiu, os bairros ampliaram, o Minha Casa Minha Vida, novas comunidades foram formadas, mas veio um outro questionamento. Quais as outras vias alternativas foram criadas no Jequié? A infraestrutura pública, ela vai... Hoje um cidadão ligou para a rádio para agradecer uma lâmpada que colocaram no poste da rua dele, agradecer a prefeitura. Uma lâmpada, na mesma hora não ligou e dizia a que ponto chegamos. Uma coisa que é o normal, o que não é manutenção. O básico. O cara agradecer. Por quê? Porque não tinha. É o café com pão que você toma todo dia. Talvez até quem trocou falou assim, liga para lá e agradece. Vocês não tinham, vai na paciência, a gente quer ver coisa grande. Claro, todo município deseja isso. O Lucas está dizendo aqui, parabéns pelo Lucas Marconi. Teve ontem aqui, pedagogo do Luiz. Parabéns pela brilhante discussão. E é triste ver tudo isso que acontece no nosso país. Ele deve estar se referindo à questão aí do tribunal, né? Sim. Do que nunca tentar aproximar a nossa prática de nosso discurso. Porque aquilo que nunca só anteriormente, não basta o conhecimento, precisa exercitar. Em época de eleição é muito claro isso, né? A gente vê o pessoal reclamando de político, mas aí quando chega a época da eleição, muita gente cola logo em um pensando em cargo, em ser indicado para isso ou para aquilo e vai... Você já ouviu muito falar em água benta e varinha mágica. Bila Cerqueira, Silvana Santos, bom dia, meus amigos, um grande abraço, Deus abençoe vocês, obrigado. A gente está aqui para discutir aí os assuntos, mas também, né, interagir com esse público que está aí do outro lado. Um abraço muito fraterno aí para meu amigo Fernando Colombo, está lá em Salvador, não vejo há muito tempo, mas é uma pessoa sempre bem sintonizada aqui com o Jequié. Vinícius, parabéns pelas discussões, e aí a gente incentiva mais ainda, né, a gente debater esses assuntos. A imprensa precisa debater mais essas perspectivas, né, de que forma que nós podemos contribuir com o crescimento da cidade. Hoje ela fazia até um levantamento, isso, questionando, a gente vai ter repercussão amanhã esse assunto, a potencialização econômica, né? Quantas novas empresas estão surgindo em Jequié, cerca de 633 neste ano. Os bairros de Jequié têm ampliado, têm descentralizado o comércio, têm chegado empresas grandes,
Mas quando os bairros também passam a contar com o mercadinho, com a loja, isso é positivo para a É cidade. verdade, claro. Tudo Tudo isso. gera um emprego, 2 empregos. Eu passei ali agora na Franja Deon Na Franja Leão. e fiquei vendo ali onde era a Cesta do Povo, o Armazém Calheira. Sim. Já tirou o tapume, a gente já pode ver um grande prédio. Ali o pessoal da Big, né? Mais um grande É um investimento. grande ali vão surgir muitas empresas naquele local. Existe uma outra É. área na Franja Leão também Sim. que foi aberta, talvez seja para comércio também, não sei. Verdade. Ah, sim, é verdade. Então isso é bom. Eu acho que tudo que vem para agregar valor à cidade, porque é aquela história, viu? É aquela que a gente fala assim, a cidade não tem grandes indústrias. O governo, os políticos, mas a indústria, ela se instala, ela transfere até, ou coloca uma filial, dentro de um estudo de logística do mercado. Não é só um político geral, vou lhe dar um incentivo lá, depois você vai transferir uma fábrica e tal. Não é bem assim. Mas esses pequenininhos, essas por isso que eu comidas são disse bons. que esse zelo do cuidar da cidade, de montar uma estrutura, isso chama a atenção. As redes sociais hoje é uma grande ferramenta, uma mola mestra para isso. Hoje, nós estamos aqui falando de um determinado local, no estado da Bahia, mas o mundo inteiro está nos acompanhando. E os investidores também, eles observam isso, né? Eles acompanham a imprensa, eles acompanham aquilo que a cidade... E quando você fala, mas e aí, a cidade é asfaltada? Quantas universidades tem? Tem o aeroporto, tem o acesso, avião, antigamente falava tem o cinema, hoje tem boas salas de cinema, né? Isso é uma discussão, até porque quando você chega em um determinado estado, você vai para São Paulo, num bate-papo informal, pode surgir uma ideia de um investidor vir para a GQE, mas e aí, Wilson, o que a sua cidade tem? O que oferece? O que a gente pode projetar para o Tem futuro? ensino superior, tem um Instituto Federal de Educação, temos cinema, tem um avião. De vez em quando. Desceu água agora lá embaixo do piso do... Pois é, Que coisa, pô, um lençol de água. Eu até me surpreendeu. Eu assustei com aquilo ali. De repente, Pois boa é. notícia. Eu tenho um amigo que ele já tem um bom tempo, ele é de Jaguaquara, mas já tem um bom tempo aqui em Jiquié, trabalhando com a família aqui, estudando. Um cara de gente muito boa, meu amigo. E aí um dia desse, a gente bateu um papo assim mais informal, quando a gente conversa muito superficialmente, a gente batendo papo, ele me disse que ia morar agora pela primeira vez após uns quase 20 anos aqui, ou 15 anos, não sei, morar em casa própria, que ele tinha comprado uma casa. Ó, rapaz, que legal, comprou uma casa na cidade e tal. Rapaz, fiz um esforço e tal, guardei, fiz uma economiazinha, vendi algo, comprei uma casa, mas estou no arrependimento. Falei, pô, já que a rua, rapaz, eu comprei aqui no São Judas Tadeu, a rua não é calçada, moço, eu ainda nem passei a morar, mas vou lá sempre porque está ainda fazendo uma reforma. A terra que vem da rua quando passa. O São Judas Tadeu é um bairro e hoje a estrutura, as instalações, as casas. As casas maravilhosas, não é só no condomínio fechado, não. Na área do entorno, investimento, mas agora mesmo saiu essa verba aí, 3.800.000, que é uma emenda. Foi até o deputado Antônio Brito que anunciou, veio pela Condé, porque o dinheiro é repassado do Estado. Eu espero que beneficie o bairro. Não é porque o bairro, porque você mora, porque você tem amigo, não. É porque o investimento, como todos os demais, né? E lá também tem faculdade. Faculdade, tem o SESC, né? Isso, tem o acesso ao hospital onde as pessoas vão, as gestantes, tem uma série de situações. E outra coisa, Canuço, a cidade precisa ter também um impacto público, né? Claro. Se você cria. Eu fiquei vendo lá em Conquista, aí, vocês sempre citam Conquista. Veio o novo shopping de Conquista. Fizeram uma avenida que interliga a Olívia, a Perimetral, que não tem nada construído no entorno dela, mas já fez pensando em 2030. Mas tem que pensar adiante. Claro. Aqui não, primeiro tem que vir o empreendimento, para depois ficar fazendo um arrumadinho. Eu estive em Teixeira de Freitas, fazendo o jogo do GQE, e fiquei assim até, falei, poxa, Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. É uma cidade que na divisa Minas, Espírito Santo e Bahia. Rapaz. Teixeira tem 2 shoppings. Pois é. É uma cidade violenta, mas é uma cidade que cresceu. Então a gente precisa também acompanhar. Os bons exemplos não faz mal, a gente sempre faz mal. Não é para ser copiados, né? Não precisa nem inventar a roda. Os bons exemplos podem dar Ctrl-C, Ctrl-V. É verdade. Fernando Augusto Santos Costa, bom dia, meus amigos. Estou aqui em Sampa, na audiência e feliz em ver
o Marcos Canguçu. Fernando. Conhece ele? Fernando, eu tive a oportunidade de conhecer, ele esteve aqui em Jequié um tempo atrás e nos acompanha através das redes sociais. Pois é, ele disse que está feliz em vê-lo aqui com a gente, participando desse bate-papo. Fala para ele que fui em Viçosa. Você é de Viçosa, né? Não. Eu tenho, Você é mineiro? Eu sou mineiro. Eu tenho alguns parentes, por exemplo, eu tenho um irmão que mora em Pouso Alegre, várias regiões do estado. Sim, ele disse que foi em Viçosa. Eu nasci no interior, fui para Belo Horizonte, estudei, passei um bom tempo, fui para São Paulo estudar, retornei. Até as pessoas assim, mas você não tem muito sotaque. É porque quando eu estudar... Come pão de queijo, tem essa história. É um tudo diferente. Onde eu encontro feijão tropeiro, um pão de queijo, Rapaz, é bom. A comida mineira é boa demais. Pois é, o Fernando está dizendo que ele foi a Viçosa, visitou Alain Leal. Alain Leal está em Viçosa. Né? E lembrou, uma cidade universitária. Pois é, lembrou muito de você, do caso, e muitas histórias. Você tem muitas dessas histórias por lá, fantásticas, assim, Pode falar no ar. Eu sempre fui uma pessoa muito participativa. Eu comecei muito jovem, desde os meus 10 anos. Eu comecei a militar na igreja, nas entidades, associação, nos movimentos sociais. E talvez a minha juventude, minha infância foi muito dedicada a isso. E meu vício era jogar futebol. É um bom vício, né? Mas graças a Deus trilhei um bom caminho, nunca tive envolvimento com coisas erradas. E para a Bahia você veio, bora aproveitar aqui para conhecer um pouco mais de Canguçu. Você veio para a Bahia por quê? Tipo, olha, o foi em impressionante. busca de mercado, foi isso? Tipo, assim, eu estava numa emissora, eu estava trabalhando quando eu vim para a Bahia, né? Eu trabalhei em uma emissora onde eu comecei, uma grande rádio, né? Minas, Espírito Santo, Bahia, o sinal chegava e tal. Era uma emissora até católica onde eu comecei, mas eu aprendi muito, porque os diretores da rádio, eles eram holandeses. E com holandês não existe 5,59 nem 6,1. Tem a questão da pontualidade, da responsabilidade. Que beleza. E a partir de passei praticamente em todos, cheguei até a coordenar a parte de programação. Fiquei 10 anos nessa rádio, depois fui para outras emissoras, e em uma destas eu estava fazendo o programa e tinha o pessoal da rádio aqui, da Rádio Povo, que me ouvia e que falava, poxa, eu tenho uma vontade, vamos levar esse rapaz para a Bahia. E não tinha oportunidade, um tempo atrás. Aí você começou aqui na Bahia pela Povo. Comecei pela Povo. E em Jaguaquara? Não, eu vim para Poções, passei um período em Poções rapidinho, depois fui assumir o jornalismo de Jaguaquara, passei em Feira de Santana, passei por Jequié, passei para outros lugares, fiz alguns trabalhos em Minas, São Paulo. Foi na GQFM? Na eu fui, a GQFM, eu fui... eu nem conheci já na GQFM. O apresentador que disse assim, está no ar a GQFM. Então ficou na história, né? A voz que... nós temos nossas histórias. Você falou isso e eu fui o primeiro a fazer jornalismo em FM. Porque ninguém entendia, na época, que poderia ter jornalismo em FM. Era só música. O cara ensaiava, eles ficavam ensaiando. O FM hoje é o AM. Aí ficava todo mundo ensaiando aquela voz bonita, né? E eu nunca passou por minha cabeça trabalhar em rádio, porque eu não tenho voz para rádio. Voz de impostação, essa coisa toda. Então, porque toda hora, agora mesmo, eu vim para aqui, já fui ali numa loja, o cara disse assim, porque tua voz é a mesma, eu não tenho o que impostar. As pessoas não conhecem daí assim na rua. Agora o locutor de música, ele imposta a voz, fala bonito e tal. Nem amiga nossa que já fala normalmente quando você estiver no rádio, né? Aí o cara me disse assim, rapaz, você já é de jornal, por que você não vai lá pra rádio fazer aquela notícia de hora em hora? Eu falei, rapaz, eu não tenho voz pra FM, é pra ser mal. Não, você escreve, o locutor lê. Mas o locutor, ele não sabia ler. A leitura dinâmica. Ele sabia, falou, você não vai voltar, não sei o que, mas na hora de ler a notícia dinâmica, interpretar, ele não sabia. Aí eu fui fazer também, eu não sou bom para ler. E nisso surgiu o primeiro programa de jornalismo em FM. Já que você está falando de curiosidade, um tempo lá em Minas, eu fazia um horário de a cada 5 minutos para a hora cheia, você tinha um noticiário, né? Como acontece até hoje nas emissoras, nas emissoras de rádio. E era 3h55. Eu tinha que entrar no ar naquele momento, né? Aí você tem aquele aquário, o apresentador de um lado, você vai lá da sala de jornalismo. E de repente, não sei o que aconteceu, rapaz, me deu uma crise de riso. Foi necessário eu sair do ar para sorrir, porque eu não tinha como fazer o noticiário naquele momento. Aí teve uma outra pessoa substituir. São os casos, né? Eu sou aquele do rádio, que o famoso Coringa, né?
eu tive a oportunidade de fazer o talk show, que é o programa musical, Sim, faço com sim, o Fazenda, eu gosto muito, porque ali você tem interação com os ouvintes, bate-papo. Aos domingos eu tenho feito na 93 um programa parecido como esse. Eu consigo fazer o jornalismo e também o futebol. Então, a gente não pode também parar no tempo, achar, eu sou engessado, só faço isso. Eu tive um companheiro que ele assemelhava de alguma forma com você, que foi Tony Silva. Tony Silva. E Tony começou na 93, depois veio comigo para a Rádio Cidade Sol e trabalhou junto na 93. Mas a paixão de Tony sempre foi o futebol. Tudo aconteceu, mas quando aproximava o período do futebol, ele procurava, bora tentar, rapaz, fazer, ele gosta. É tanto que depois ele transferiu-se para a rádio, que tem um foco no futebol. Uma grande emissora. E sempre está nos ouvindo. Antônio Raimundo, o Fernando disse que breve vai estar aqui visitando a nós, viu? Tem a meia, Augusto, Fernando Augusto, né? Para bater papo com a gente. Mas esse setor realmente é apaixonante, viu? Você tem seus dissabores, as pessoas pressões, as pessoas dizem que é a tal da cachaça. Eu, por exemplo, não bebo cachaça, então. Mas eu acho que é a questão da vocação, do dom que a gente tem e uma forma de contribuir. Eu costumo dizer, Wilson, que nós temos que fazer uso, se Deus nos deu a oportunidade de usar o microfone, por que não fazer uso para as boas coisas? A gente entende que nessa carreira, muitas vezes, nem tudo que você pensa falar, você tem a oportunidade de falar. Existem os contratempos, porque cada empresa tem sua metodologia, mas você tem que manter o foco e primar pela qualidade, que é a questão do respeito ao ouvinte. Pois é, e nós estamos falando aqui um pouco de profissão, né? Como é que você viu essa agora, de não ter mais a exigência do registro profissional para radialista, para jornalista? Vamos falar só... Eu estava pensando, está dando muita polêmica. Ontem teve manifestações. Eu fico muito preocupado, porque se a gente pegar na história aí, você gosta muito de falar dessas histórias, a gente acompanha também, se colocando um pouquinho da história para elucidar os fatos. Aí nós vamos lembrar dos mártires, né, Tiradentes e outras pessoas que deram a vida em prol da luta, outras pessoas também. Na nossa área também, a luta é árdua. Não é simplesmente, o cara acha que para você fazer um programa, é você chegar aqui, ter uma voz legal, é interessante, mas abrir o microfone e falar o que você pensa. Não, por trás disso existe toda uma preparação, existem investimentos também que você faz, e eu não estou conseguindo entender qual é a leitura do governo, o que ele pretende, onde ele quer chegar. É a questão do sindicato. Nas entrelinhas eu só entendo isso, Augusto, que é uma forma de enfraquecer sindicatos, movimentos sindicais assim, que se tornaram muito fortes. Existe na nossa função de radialista, por exemplo, na profissão, que eu vou falar só da de radialista, que é básica. O radialista ele faz o registro profissional. Esse registro só é aceito via sindicato. Quem não passar pelo sindicato não tem o direito ao registro profissional. Isso também atrelou muito ao sindicato, porque o sindicato é opção. Você não é obrigatoriamente um membro sindical, você opta se quiser ou não, né? Então, eu acho que isso também criou algumas coisas e vamos tirar alguns que a gente pode tirar, depois vai enfraquecendo. Bancários, por exemplo, que é um sindicato fortíssimo, a gente vê que cada vez mais diminui, né? A força desse movimento sindical. Eu penso assim. E a oportunidade de colocar quem bem entender para colocar e seus interesses também. Você vai colocar lá, esse aqui é do meu grupo, vou colocar lá, mas se está preparado para tal função, não sei. Eu acho isso muito perigoso e preocupante, viu? Nós falamos muito em democracia nessa luta no país, mas a gente está caminhando aí. Não estou aqui defendendo ideologia partidária, não. Mas é aquilo que a gente pode imaginar para o futuro. Precisamos organizar, o país precisa crescer, o roubo precisa ser contido, estancar esse mal aí, não sei de que forma se a gente vai. Agora, tem muitos outros problemas crônicos no país que infelizmente eu não estou vendo nem o Congresso, tampouco o governo tendo coragem de enfrentar. Pois é, outro fator que precisa também de sempre abordar é o seguinte, é a questão da influência política da nossa profissão. Muito. As emissoras de rádio e TV, elas todas, com raríssimas exceções, ela tem a participação da classe política, porque foi assim que funcionou no caso das concessões. Então, é o político. Por que o político tem rádio? 90%, estou exagerando no 90%, não ganha dinheiro com rádio, mas tem prestígio e tem o poder de falar assim,
desse aqui eu não falo. Nós vamos falar do que é meu. Não é assim? É isso que ele quer, ter esse instrumento na mão. Os status, o prestígio. Né? A pessoa vai ouvir o que eu quero. Ó, eu sou amigo de tal, fala dele. Eu sou inimigo, pau nele. Então isso é uma forma de manobrar. E nós, Sim. funcionários, somos impelidos a ter de ficar, porque é sobrevivência. Temos que adequar essa... Ou você vai trabalhar onde, Marco Ramos? Você já ficou algum tempo afastado, já sabe o quanto é difícil. Vai para um lado, vai para outro, porque o mercado não é tão aberto. Aí você, às vezes, tem que... Eu já tive algumas oportunidades de ter brigas feias com o dono de rádio. De dormir com a cabeça quente, pensar, amanhã eu não volto. Eu não volto, mas aí vinha eu pensando, porra, eu tenho que pagar meu... O aluguel tá aí. O aluguel tem isso, tem aqui, tem a água, tem a luz, e eu vou trabalhar onde? Eu vou para uma outra, eu vou conviver com ela. Eu não conto às vezes, porque eles vão em cima mesmo. Eu já vi coisas assim que se eu for um dia contar, terríveis. Como diz o pessoal, assombrosas. Assombrosas, né? Pois é, mas eles que sigam, a gente segue em frente também. Eles continuem, né? Se um dia mudar isso, vai ser ótimo. A Justiça Eleitoral condenou o ex-governador de seu estado, viu? Fernando Pimentel, 10 anos e 6 meses de prisão, regime fechado, tráfico de influência, lavagem de dinheiro. Ontem que foi essa condenação e o inquérito apurou irregularidades de Caixa 2 no período em que o petista foi ministro do Desenvolvimento do governo Dilma, entre 2011 e 2014. É uma brincadeira. Mas não foi quando foi governador, não. Foi quando foi ministro do governo do partido. Contra o governador tem outras acusações contra ele, só que demora. Minas Gerais sempre foi uma referência na parte política, né? Com nomes assim que marcaram. E vai ficar preso depois do segundo instante? Não, ele está recorrendo em liberdade já. Ele não vai ser preso, não. Não vai ter preso. Não ia nem ter lido. Voltou em casa. de ontem, né? A CCJ da Câmara estão tentando passar por lá. 50 votos a 12, né? O problema, Wilson, é quando você olhar assim no Congresso e dizer, espera aí, esse aqui tem o rabo preso. Então, para acalmar e segurar aí as pontas, porque se a gente julgar isso aqui agora votar, podemos ter consequências graves. Mas já que você falou do Fernando Pimentel, Minas, que tem aí Juscelino Kubitschek, José Alencar, figura, né? Tancredo Neves, é mineiro. Tancredo Neves, sim. Mas ultimamente essa safra política, nossa, tá. Fernando Pimentel, Eduardo Azevedo preso, Aécio Neves envolvido. Aécio, por exemplo, era como um Maluf em Belo Horizonte. Aécio construiu obras faraônicas. Mas, de repente, e é dono de muitas emissoras de rádio. É mesmo. Tem o domínio emissora. Nenhuma emissora dessa deve ter contado essa história a ninguém. As histórias dele. Você sabe que, infelizmente, tem cidades no Brasil, e algumas delas, e no dia que ia falar mal, a rádio saía do ar. O canal de TV saía do ar. É verdade. Pois é, como nós estamos às 8h42, a gente não pode 9h42, desculpe, é o horário. O horário. Eu não posso perder a oportunidade de falar de futebol, né? Porque a gente sempre tem nossa... Quer falar mesmo, Canguçu, de futebol? Vamos falar. Tá feliz pra falar de futebol? Seu time tá... Eu não Cruzeiro. Você aqui de que eu conheço? Cruzeiro, você e Luiz Amaral. Não, tem mais alguém? Tem, inclusive muitos empresários que hoje estão em Jequié, que são de Minas. De Minas. Tem mais cruzeirenses do que atleticano. Certo. E eu encontrei até alguns torcedores do Cruzeiro aqui vestindo camisa, né? Mas como foi rotulado que só tem eu e Luiz Amaral, aí até disse para o Luiz um dia, a gente precisa marcar um encontro. Essa massa azul. Ô, Wilson, o futebol brasileiro passa por um momento de transição. O Flamengo, que passava por uma crise administrativa, econômica, conseguiu se organizar, equacionar. E eu vou usar aqui uma expressão que a gente usa muito em Minas. Eu vou guardar minha boca para comer farofa. Porque a gente precisa entender, logo após esse período, de como vai ficar a questão do Flamengo. O Flamengo fez grande investimento em os jogadores. Mas será que vai manter essa estabilidade econômica? É complicado. O Flamengo já está anunciando aí dizendo que se o Jesus for embora, vai no mercado europeu para trazer outro treinador. Que pode não dar certo, né? O Jesus hoje ganha 1,5 milhão. A proposta seria de 2 milhões. Outros clubes internacionais já estão anunciando o Codé, que vai vir da Argentina. O São Paulo parece que vai para a Argentina. Alguns treinadores... O Racing que anunciou. O Atlético Paranaense deve trazer o Heinz, que é também argentino. Eu acho interessante. Pegou a moda. Agora o mercado vai ficar em ebulição, porque esses técnicos, eles têm reserva de mercado. Como todos nós somos corporativistas. Sai daqui e entra ali, todo mundo empregado. Aí já vai... Tudo isso, a gente precisa colocar aqui o seguinte.
qualquer local que você trabalha, você tem que apresentar resultado. Claro. Né? O treinador também, um salário de 400 mil reais, 900, Renato ganha 900 mil reais e outros mais aí. É como você disse, o treinador brasileiro criou uma cultura dizendo assim, olha, eu sou demitido do Cruzeiro hoje, mas eu sei que amanhã o Grêmio vai me contratar, o Flamengo vai me contratar. Com essa abertura de mercado e que está vindo bons profissionais, quem não se qualificar e apresentar resultados está fora do mercado. E nós temos inúmeros. Um exemplo foi Vanderlei Luxemburgo, que ficou tanto tempo, voltou agora e está no mercado. E está sendo o Vanderlei, que eu até admiro muito como treinador. A Vanderlei está sendo assistado muito porque ele pegou o Vasco na pequenininha. Mas ele também não chegou a lugar nenhum. Só livrou do rebaixamento. Mas aí já fica para quem está afundado. Né? E sai do fundo. É tanto que agora tem um aí que tirou também o Vitória de afundar, que é o Geninho. Já está sendo contratado pelo Avaí. Para ser diretor técnico do Avaí. Com relação ao Jesus, eu tenho um seguinte pensamento. Sim. Toda a crônica brasileira, toda não, aí eu estou recebendo, mas parte da crônica brasileira diz, olha, o Jesus revolucionou o futebol brasileiro. Eu não vejo muito assim, não. Eu acho que o Jesus ele tem uma metodologia diferente de trabalhar, a intensidade, o volume de jogo, buscar sempre o resultado, essa cultura nossa de fazer 1-0, montar um paredão, uma retranca, é só sufoco, depois você perde o jogo. Nós temos quantos títulos aí que foram perdidos em decorrência disso. Então, Jesus vem com essa metodologia diferente. Agora, é preciso que a gente use um outro critério. Tecnicamente falando, o Flamengo montou uma excelente equipe. Mas talvez se fosse um técnico, olhe bem. É a minha opinião. Se fosse ele não Abel contratou mais dois, não. Abel, por exemplo, barrava a Arrascaeta. Jogava no mesmo time, a Arrascaeta ao lado de fulano. Ele coloca. O Arrascaeta joga muito. Joga no jogo do Arrascaeta. Então tem essas coisas. Mas vamos lá. Antônio Raimundo Souza Santos, deixa eu ver, Paixão, Amparo, Rogério Andrade, Elza Fernandes, que sempre está dando um toque aí pro pessoal, porque está aí nos acompanhando. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim, diga. Que não quer calar. Tem aí 6 times disputando sair do rebaixamento. Entre eles o seu Cruzeiro, que eu não acredito que seja rebaixado. Vou lhe falar. Será? Estou querendo lhe agradar, não. Mas eu acho que não. Porque o Cruzeiro pega o Avaí segunda-feira. Não é isso? Não, já pegou. Já pegou, Avaí. Tem um jogo aí que é Fluminense. A tabela mais difícil é do Cruzeiro. Pega o Santos. A tabela mais complicada é do Cruzeiro. O Fluminense é que joga com o Avaí. Isso. Você acha que a do Cruzeiro é mais difícil? A do Cruzeiro é mais difícil. É mesmo. Pega Santos, vou passar aqui pra você. Santos, Palmeiras, Grêmio e Vasco. Aí você tira, né? Vai pegar o CSA, tudo bem, né? Depois daquela do Avaí em casa, já deixa uma dúvida. O Cruzeiro tem uma das melhores campanhas em termos de resultados. Não resultado de vitória, de não perder, uma sequência. Só que esses empates fez com que o time não obtivesse pontuação necessária para estar brigando. Aí a gente enumera aqui uma série de problemas que todos já sabem, né? A questão administrativa, o time não tem dinheiro para pagar jogador, e você sabe que se não paga, o Mas cara porque fizeram coisa errada lá, viu? Sim. E o esse daí mesmo, tinha uma pose de diretor na época de Arrascaeta, ele falou um cara de besteira e deram muita visibilidade. Eu liguei para um amigo meu que mora em Patinga. Sim. Ele falou, rapaz, esse cara aqui que acabou com o Ipatinga. Ele era o presidente do Ipatinga. Ele que acabou, a gente aqui tem pavor a ele. O Cruzeiro foi, esse cara não é essa figura, não. Um amigo meu que mora lá, que é daqui. Falei, rapaz, olha, e ele pousava de bom. E o salário astronômico. Ave Maria. Então, quando você questiona, eu até segunda-feira... Avaí já era. Avaí, eu vou falar para você falar. Chapecoense já era. CSA já era. Os 3 já estão na segunda divisão. O CSA tem 29 pontos. Aí vem muito grande. Fluminense 35, Cruzeiro 36, Ceará 36 e Botafogo 36. São os 4 aí. Os 4. Olha, o Fluminense, talvez destes aí, juntamente, até o Ceará. Porque na hora do vamos ver, a camisa, a estrutura, o nome conta. E aí você sabe que existe também algumas influências aí, e o VAR pode até ajudar. Esse é o medo, que o Ceará seja garfado aí nesse meio. Se depender de VAR com o Fluminense, vai dar. Agora, com a bola rolando, o Cruzeiro hoje tem uma chance muito grande de cair. Eu não gostaria. Você vai torcer para o Flamengo no próximo jogo do Flamengo, que é contra o Ceará. Isso aí é evidente. Não, claro. Flamengo campeão ou não, por antecipação, é lógico
que se o Flamengo ganhar do Ceará, para o Cruzeiro é bom, para o Fluminense é bom. Todos os que forem E do Botafogo. o Flamengo jogar, E se o Flamengo, por exemplo, conquistar o título por antecipação, no caso do Palmeiras não pontuar, aí vai jogar de leixado e tal. Aí, o último jogo do Cruzeiro é contra o Palmeiras, isso mesmo. Aí eu sou cruzeirense. Pode estar de férias, né? Mas o Palmeiras ele já está na Libertadores. Ser campeão, o Palmeiras não lidar. Não, está já está definido. O campeonato é o Flamengo, aí outros disputam Santos, Palmeiras, outras equipes para Libertadores. Agora, existe, por exemplo, o Cruzeiro e o Palmeiras têm uma parceria muito forte, né? São oriundos da Itália, aquela história. Aí dependendo da circunstância, olha, e aí, a gente vai cair? Vamos rebaixar o comentarista. Eu vou atropelando por causa do tempo. Sim, diga. Flamengo e River, o que é que vai dar? É um jogo campo neutro. É um jogo muito difícil. Duas escolas muito diferentes, difícil, mas que tem alguma coisa a ver. Se você me perguntar, tem vantagem? Não. A coletividade do Flamengo hoje, no momento, é melhor que o River. Mas só que o River tem uma estrutura montada já há algum tempo. E um treinador que tem uma metodologia que faz com que os jogadores, no momento de decisão, eles vá para cima. É a forma parecida com o Flamengo. Então, esse oba-oba aqui no Brasil, isso é perigoso. Mas é o torcedor. E como é um jogo neutro, campo neutro, uma partida só, tudo pode acontecer. Então, não existe. Favoritismo, eu também acho que não. Mas é lógico, nós eu torço para que o Flamengo conquiste o título por ser brasileiro. Agora, se o Flamengo perder, mas tem muita gente eu também vou ficar triste. Não vai ficar triste não, né? Tem gente que vai ficar, ó. O que pode, mas se a gente, eu penso assim, se nós não ganharmos a Libertadores, o Campeonato Brasileiro é obrigação. Então compensa, a gente vem de lá, mas eu só não quero saber de uma coisa. Imagina o Flamengo campeão sábado e o Cruzeiro tomar uma goleada sábado. Aí o Santos vai lá pra cima, rapaz. O Santos aí chega já. O Santos quer chegar no lugar do Quer chegar no Palmeiras. Acho que o Santos vai pra cima com tudo. Então não vai ter facilidade. E o Palmeiras acho que vai brigar exatamente pra ser vice agora, né? Até porque tem milhões envolvidos, né? Você quando está em segundo ganha 7 milhões. O Palmeiras já disse que vai mudar a metodologia, né, a política de contratação. Alguns jogadores do Santos também deverão deixar o Santos. O Cruzeiro também tem uma ideia. Um dos maiores donos de supermercado de Belo Horizonte, que tem grana até mais que a Crefisa, ele é envolvido, ele é sócio, faz parte do conselho. E a intenção é que esse cidadão assuma o Cruzeiro. Ele sempre participou nas contratações, colocando dinheiro, ele assuma o Cruzeiro e aí a gestão. Agora nós estava lendo aqui há poucos instantes, o Cruzeiro fechou um contrato com uma parceira para a questão do uniforme, 3 anos, e essa grana já vai cair na conta para dar uma enxugada nos quadramentos. Agora manda aquela turma, Fred, Thiago Neves, manda todo mundo. Thiago Neves já pediu para sair. O erro do Cruzeiro foi no Egito, vai para o Grêmio. E ontem quem já garantiu presença na Série A foi o Sport, né? Uma virada. Que festa, viu? A torcida invadiu o gramado no final. Estava perdendo, o time foi para cima o tempo todo buscando um resultado. E agora eu estou torcendo para quem sabe o América consiga uma dessas vagas, né? O Mineiro, né? Tá ali, com 58 pontos, pode chegar no Atlético Goianiense, né? O América tem uma torcida pequena, apaixonada, antiga, mas a maioria dos políticos tradicionais de Minas, são todos de Belo Horizonte, são torcedores do América. É mesmo? E é o único time que tem um estádio. O Independência, né? O Atlético Mineiro joga lá até hoje, né? Manda os jogos lá. Como também tem um time agora que subiu para a Série A, do Mineiro, que vai mandar os jogos lá. Tá bom. É pra gente não ficar sem fazer a referência, aí vai pro Vascaíno. Ontem o Flamengo foi campeão, viu? Foi campeão, mas? Em cima do Vasco, rapaz. O basquete, né? Não, no futebol sub-20. No sub-20. Rapaz. E aí o cara. O Flamengo agora eu vou inverter aqui o questionamento. O futebol brasileiro passa por um momento de incerteza, né? Com o Tite muito contestado, o pessoal já pedindo Jesus para mudar, mas a gente entende que não é só o treinador, precisa mudar também a CBF. Não está no momento da gente repensar os conceitos, imaginar que só o jogador que atua na Europa consegue vestir a camisa. Isso tá horrível. O Campeonato Brasileiro esse ano, quantos bons jogadores nós temos não tem oportunidade. E que quando o jogador está aqui, está nele o patriotismo. Não tem valor. O cara chega aqui com a escola que ele está lá sendo treinado diferente. Aí aquele 4, 5 meses, uma semana, um mês não. Uma semana para se adequar a uma nova realidade não funciona. Ainda precisamos de história, mas eu acho uma palhaçada. Apesar de que ele também desfalcar o time brasileiro. Esse brasileiro, assim, só
pontuando alguns jogadores. Você, por exemplo, chega no Grêmio, você encontra ali 3, 4 jogadores. O Flamengo tem uns 4, 5. Mande qualquer um deles sair na próxima temporada que são colocados. São colocados. Mas eles irem para o time lá fora. É só ir para fora vender. Agora tem outra coisa. Se alguns desses já estão sendo negociados com empresários, na próxima convocação eles estão, né? Existe exigência, né? Tem muito jogador assim. O goleiro sub-20 do Flamengo está dizendo que ontem foi chamado de macaco. Na final? Na final sub-20 do Carioca. No dia da consciência negra. Rapaz, mas isso nunca vai mudar, né? E foi em São Januário, né? 1-1 e tal, e teve esse momento. Mas o Flamengo foi o campeão, viu, Vasco? É assim mesmo. Ser campeão em cima do Vasco. Do Vasco, até no infantil. Até no infantil é bom. Né? Que fase do Vasco. Fase boa. É isso. Torce que o Vasco volte a ser aquele time forte, né, do passado. Né? Tem torcida, tem tradição e tudo mais. Poderia tentar fazer o que o Flamengo fez, né? Foi organizado. Existe uma situação que a gente precisa colocar. Flamengo só é Flamengo se o Vasco estiver bem. Cruzeiro só é Cruzeiro se o Atlético estiver competitivo. Com certeza. São Paulo da mesma forma. Canguçu, já trabalhamos juntos, inclusive no esporte, né? Comentando, o Canguçu é narrador. E vamos falar um pouquinho rápido, porque o tempo está quase esgotando, sobre o futebol de Jiqué. As meninas perderam ontem, eliminaram, tem muita chiadeira aí, diz que teve confusão demais, mas ficou fora. Agora é Bahia e Olímpica que decidem o futebol feminino. Mas o Jequié anunciou o Paulo Salles foi liberado para ir para o Atlético. E está anunciando um pacotão de jogos. Aí eu te pergunto, e volta em tempo para organizar o time daqui para baixo? O planejamento. Como é que é isso? A diretoria do GQM disse o seguinte: o planejamento era que o campeonato baiano começasse no mesmo período da primeira divisão. Até para tentar evitar que aqueles jogadores que estão na Série A ocupem o espaço de outros que não têm oportunidade. Isso não aconteceu. Eu acredito que não vai acontecer. O Paulo Salles precisa trabalhar. Claro. Eu estava acompanhando algumas postagens de torcedores, alguns dando boa sorte para o Paulo Salles, outros dizendo que é um treinador limitado. Eu torço que o Salles consiga na Série A mostrar trabalho, porque até então não conseguiu, né? Na Série B ele tem bons resultados, mas o Jequié precisa, Wilson, montar um time competitivo. O último ano foi um fiasco, né? Ainda que alguns jogadores se destacaram. E para isso foram contratados. Como é que estão esses jogadores que estão fora aí? O Jequié hoje não tem nenhum jogador preso. Mas aqueles que passaram por aqui, o menino, por exemplo, Bilal, como era o nome? O Buiú. Esses jogadores foram para a Bahia, como o outro menino. Mas estão sendo bem aproveitados e tal? Lá em Salvador estão titulares, jogando bem. Que é uma oportunidade para trazer novamente esses jogadores que já têm uma identidade por empréstimo para o Jequié. Mas é preciso. Porque o Jequié é time de temporada. Temporada. O Jequié completou ontem 50 anos. Agora é segunda divisão, lembrando disso. Completou ontem 50 anos. É preciso que, primeiro, tem que ter dinheiro. Depois, o Jequié precisa mudar. Não dá para a gente imaginar que só porque eu sou jequiéense, eu sigo para tal coisa. Verdade. Eu vejo, durante o período que eu acompanho o Jequié, que praticamente quase que nenhum jogador surgiu de qualidade. Está falando loucura? Não estou falando. Quem é que surgiu no Jequié, que deu sequência à sua carreira, que tem hoje aproveitamento nas outras equipes? Quase que ninguém. Né? Então precisa buscar. Mas será que não é porque aquele espírito boleiro e de amadorismo ainda inculpa? Porque eu vejo assim, quando eu vou no estádio, menino do campo. Aí eu fico o cara e falo, a gente vai tomar uma depois, aí o cara. Eu fico observando isso, parece que é aquela coisa da intimidade. O cara às vezes não tem aquele compromisso com o futebol profissional, é você se dedicar mesmo. E as escolinhas têm uma participação importante nisso. Né? Então é o que eu vejo, para resumir aqui, é que o Jequié precisa contratar profissionais, porque eu tenho informação que estão buscando um diretor de futebol, pessoa que é do meio, que conhece, para acompanhar. O Atlético anunciou 3 contratações de intermunicipal. Eu perguntava, vocês estão acompanhando o intermunicipal? Quem é que vai acompanhar a Série A? Porque se você ficar só aqui, de longe, observando, quais são os critérios da contratação do jogador? Não é quantidade, é qualidade. Pois a gente vê no futebol brasileiro, por exemplo, na Série B do campeonato, eu assisto muito o jogo da Série B.
Tem dia que é uma verdadeira É uns babas. loucura, você tem que sofrer mesmo. Mas tem treinadores ali que são conhecidos, que mudam de time, né? Roberto Cavalo, tem um bocado, eu E esqueço. você pensa até que encerrou a carreira, mas Vamos lá, né? Eles ficam só Escondido. mudando de time, né? Tem um bocado, eu esqueci de um bocado de nome aí. Mas são de Série B. O caso de Salles, ele sonha com a Série A. O desejo dele é fazer o trabalho da Série A. Eu acho, eu sou amigo de Salles, ele está falando amigo, que ele já está passando da oportunidade de Série A. Para mim, ele já não vai ter muita chance. A não ser que, por exemplo, esse ano ele faça um bom resultado. Foi no Atlético desconte, Paranaense, porque já foi, já passou. Tudo tem um tempo, né? Dificilmente um time de ponta vai chegar Salles para ser o treinador da Série A ou de um grande time, não vai. A não ser que agora no Atlético ele faça isso. Se ele fizer, aí ele volta para a Série B, para um time da Série B, né? Aí já muda muito. Tem que ter ascensão, né? O cara precisa desenvolver, crescer. É verdade. Nós vamos torcer que ele faça. Eu sempre torcendo por ele, porque é um cara que é amigo, é uma pessoa simples, fácil, né? Ramos está com a gente e a gente está aqui ligadão assistindo. Deixa eu ver, Artiludo Figueiredo. Conhece Artiludo? É um artista? É um artista, ele está aqui. Não tem não, pois é, o homem é um poeta, de mão cheia, também artista, artesão. Nós estamos chegando ao final, Carlos. O papo foi muito legal, muito participativo, falando de tudo e não poderíamos deixar de fechar o programa falando de futebol, que eu sei que você, como Tony, é duas pessoas que eu cito sempre. Você e Tony na crônica e tem agora a Vidal também, há um tempo para cá, que gosta, fala por gostar de futebol. Já vi você, quando não estava ainda na 93, ir lá propor, né, formar a equipe de futebol e tal. E aquele outro amigo que gosta é do Cururu, que é o Oswaldo Batista. Ele gosta de futebol, é do campo do Cururu. Você pode ir ali que você escolhe aí. Futebol. Um abraço, o Canguçu é blogueiro, né? O blog é marcoscanguçu.com.br, é isso? Na Rádio 93 FM ele coordena o jornalismo e apresenta o GQ Urgente. GQ Urgente, daqui a pouco, meio-dia, o Repórter 93. O Repórter 93, está certo. Um abraço, viu? Valeu, Wilson. Obrigado. Para você que está aí do outro lado, um forte abraço também. Essa entrevista nós vamos acompanhar no YouTube? Vamos, sem dúvida. Hoje eu vou estar lá no YouTube. Beleza, então. Para quem não assistiu, poder acompanhar. acompanhar aí. Do meio para o fim, é só acompanhar a hora que quiser em casa. Tchau, gente. Valeu. Até amanhã.